o título do sermão hoje é Os Segredos do Deserto. Repete comigo, os segredos do deserto. Quem aqui já passou por deserto na sua vida? Então olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: se você não passou, talvez você passe. Deserto é terrível, são fases difíceis na vida. E todos nós talvez já passamos, talvez estamos passando, e talvez um dia vamos passar. Mas nós temos que aprender que o deserto um dia acaba. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Um dia o deserto acaba. E aí nós precisamos manter os nossos princípios, aprender a andar pelo deserto. Queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22. Pastor, que hora que termina o culto? Olha, não faz um negócio desse não, irmão. Aleluia. Êxodo capítulo 13 fala do povo de Deus quando estava saindo do Egito, Faraó atrás, Mar Vermelho à frente, e o povo saindo do Egito, porque durante muito tempo o povo foi escravo, mas quando saiu do Egito, o povo começou a atravessar por um deserto. Repete comigo a palavra deserto, diga deserto. Aleluia. E eu vejo muito uma revelação de Deus nesse caminho do povo pelo deserto para nós, que somos o povo Israel de Deus nos tempos de hoje. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 21 de Êxodo capítulo 13. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem. Repete comigo, coluna de nuvem. Aleluia. Para os guiar pelo caminho. E à noite uma coluna de fogo. Repete, coluna de fogo. Aleluia. Para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deixa sua Bíblia aberta, nós vamos passear bastante pela Bíblia. Eu falo que eu não prego, eu tempo da estudo bíblico, e aí o Espírito Santo faz a obra dele. Amém, queridos? Feche teus olhos. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já está aqui. Eu só não quero te atrapalhar naquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Nós repreendemos toda a seta do inimigo. Nós declaramos que todos os demônios não têm autoridade neste lugar, e somente o Teu Espírito Santo. Então traga o discernimento do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Eu gosto muito de pregar sobre o Espírito Santo, pastor. Interessante que encontro, eu nunca preguei sobre o batismo do Espírito Santo, mas nós precisamos aprender algumas coisas. E eu estou caindo da mensagem só para a gente começar a caminhar. Existem 3 dispensações: dispensação do Pai, dispensação do Filho e dispensação do Espírito Santo. A dispensação do Pai era quando o povo falava diretamente com o Pai. No Antigo Testamento, Moisés falava direto com Deus, Noé ouvia a voz de Deus, Adão caminhava com Deus, falava com Deus. Essa era a dispensação do Pai. Quando Jesus Cristo chegou à terra, acabou a dispensação do Pai e começou a dispensação do Filho. E aí o próprio Jesus, o Deus Filho, começou a falar com as pessoas na terra. Começou a curar, começou a fazer milagres. Você conhece a história de Jesus. Porém, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele falou assim para os seus discípulos: eu preciso subir, porque se eu não subir, o Consolador não vem. Mas fiquem tranquilos que eu vou subir, mas eu vou deixar um aqui na terra, que vai ajudar vocês a caminharem, vai consolar, vai ensinar aquilo que eu estou falando. E a partir do momento que Jesus subiu aos céus, a partir de Atos 2, quando realmente veio um vento impetuoso e o Espírito Santo do Senhor, toda aquela história que nós conhecemos de Atos 2, veio sobre a igreja, terminou a dispensação do Filho e começou a dispensação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dias de hoje, querido, tem sido deixado de lado muitas vezes. Nós precisamos aprender a orar ao Espírito Santo, orar em nome de Jesus, a Deus, pelo Espírito Santo. Sabe quem está aqui nessa noite? Não é Deus Pai. Deus Pai está onde? Está no trono. Não é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. E Ele está aqui nessa noite, amém? Você crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Você crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Vamos falar para a pessoa que está ao teu lado, abre o teu coração para Ele. Aleluia. Repete essa oração, feche os seus olhos, repete essa oração, diga: Espírito Santo de Deus,
nós abrimos os nossos ouvidos, o nosso discernimento, as nossas emoções, o nosso coração e damos liberdade para o Senhor agir da forma que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar a caminhar pelo deserto então? A mensagem de hoje fala sobre o deserto. Eu tenho certeza que vai falar um pouco ao teu coração. Eu creio que não por mim, mas apesar de mim, o Espírito Santo já está fazendo a obra. Quem aqui nunca passou por um deserto? Quem aqui nunca passou por um tempo difícil? Sabe, queridos, deserto aparenta ser um local de solidão, de sofrimento e de incertezas. Eu tive a bênção de passar por um deserto. Eu e Micael passamos por um deserto lá na Bolívia. 3 anos atrás nós estivemos lá e conhecemos um deserto. E o negócio é feio. Deserto não tem nada de bonito. Deserto, as pessoas têm a beleza do deserto, né, Micael? Mas é muito feio. Não tem vida. Tudo parece estar morrendo. Nós somos uma cidade chamada Potosí que não chovia há 6 anos, 16 anos. E aquilo está ficando um deserto puro, meu irmão. Não tinha mais vida. Os rios que corriam não tinham mais peixes, porque não tinha vida naqueles rios. Então repete comigo: deserto é lugar de tristeza. Amados, todos nós passamos por deserto. Desertos são momentos em que só dificuldades se apresentam para os nossos olhos. Talvez você chegou aqui hoje e chegou cheio de dificuldades. E eu quero expressar essas dificuldades. Talvez seja a conta de luz que você tem que pagar amanhã e você não tem dinheiro para pagar ela. Talvez seja um aluguel que você tem que pagar amanhã e você não tem dinheiro para pagar o seu aluguel. Talvez seja um deserto de um problema de saúde. Você ou um parente seu que está com um problema de saúde terrível que não consegue resolver. Talvez seja a salvação da sua família. Enfim, amados, existem inúmeros desertos que os cristãos de hoje em dia passam. Aquele tempo que parece que você não ouve Deus. Ou vai me dizer que você ouve Deus o tempo todo? Não existem momentos que parece que Deus se cala para a gente? E aí, com muita transparência, amados, eu sou pastor, tenho intimidade com Deus, graças a Deus, né, pastor? Buscamos, mas tem hora que parece que você não ouve. Tem hora que você ora, jejua, busca, e os problemas não saem da nossa frente. É para esse tipo de crente que eu vim pregar hoje. O crente e a gente. As pessoas acham que porque nós somos crentes espirituais, nós não passamos por problemas. Todos nós passamos por problemas. Quero começar contando para você um problema, um deserto que eu passei. Meu filho, quando nasceu, uma gestação abençoada. Mas meu filho, quando ele nasceu, a médica falou assim: olha, eles têm um canal entupido da narina e ele não está conseguindo respirar. E na primeira hora de vida do meu filho, nós tentamos tantas coisas. E ele foi para o quarto, e minha esposa tentava dar mamar, e ele não conseguia, porque quando ele ia mamar, trancava a respiração e ele não conseguia mamar. Com 3 horas de vida, tirei meu filho do hospital e levei para uma clínica radiológica. Com 3 horas de vida. Deixei ele peladinho ali naquela máquina de raio-x que vocês conhecem. E o médico falou assim: mas ele tem só 3 horas de vida, ele pode ficar exposto à radiação. Eu falei: eu sei disso, mas nós precisamos descobrir. E quando fez o exame, realmente meu filho tinha um canal totalmente entupido e um outro bem pequeno. Quando nós chegamos para falar com a médica, ela falou assim: olha, nós precisamos buscar em Deus, porque é muito difícil. E amado, você que é pai, você que é mãe, você sabe o que é ouvir isso do médico. Você imagina. Aquela noite eu e minha esposa ficamos sozinhos no quarto. A gente até pediu para a sogra sair, para a mãe sair. Nós ficamos orando. Aconteceu uma situação lá e de repente veio um discernimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas e falou assim: olha, ora e repreende isso em nome de Jesus. Tinha um quadrinho. Toda mãe faz aquele quadrinho para colocar na porta do hospital o nome. Tinha um bonequinho. E de repente minha esposa olhou para esse bonequinho. E quando olhou para o bonequinho tinha o nariz achatado assim. Naquilo, o Espírito Santo deu discernimento e falou assim: você não sabe quem fez isso.
Você não sabe a batalha que você está lutando, o deserto que você está passando. Naquele momento minha esposa começou a chorar, falou assim: amor, tira aquilo dali, vamos repreender isso em nome de Jesus. Eu peguei aquele quadrinho, joguei no chão, quebrei, oramos e clamamos ao Espírito Santo de Deus. Falamos: Deus, em nome de Jesus, o azar é do Senhor. Sabe o que aconteceu, amados? O azar fez assim, ó. Vou falar de novo para você dar uma glória a Deus. Faz assim, está entendendo, irmão? Glória a Deus. Começou a respirar, mas de um jeito que começou a chorar forte. Os pulmões começaram. Eu falei: aleluia, nasceu o pentecostal. Bênção. Mas é deserto, irmão. Tem um grande pregador aí do momento, que é o Marcos Feliciano, que ele conta o mistério do filho dele que morreu. Ele já orou em tantas pessoas ressuscitaram, mas na hora que o filho dele nasceu, a mulher dele olhou e falou assim: você já não ressuscitou outros? Ressuscita o nosso filho. E ele teve que enterrar o filho dele. Mas eu estou falando isso só para você entender que não importa o teu nível de intimidade com Deus, muitas vezes Deus nos permite passar por desertos. Jó não era um homem de Deus? E qual foi o deserto de Jó? Filhos morrendo, perdendo os bens, perdendo a sua própria saúde. E aí a gente começa a pensar, a gente não consegue entender, porque homens de Deus de repente morrem de câncer. Homens e mulheres de Deus que têm uma vida tão santificada passam por desertos. E aí eu quero ir para esse texto, querido, e descobrir o que nós podemos aprender quando nós estamos num deserto. Então fale com a pessoa que está ao teu lado assim: hoje, se você permitir que o Espírito Santo fale com você, você vai aprender segredos para passar por dificuldades. Quem aqui quer aprender segredos para passar por dificuldades? Todos nós passamos, irmãos, é natural. Mas nós temos que aprender alguns segredos, algumas revelações. Sabe, o primeiro ensinamento que eu vejo nesse texto é que a coluna de fogo e a coluna de nuvem revelam a proteção e a direção que o Senhor nos dá quando nós passamos pelo deserto. O povo de Deus estava caminhando pelo deserto, a palavra do Senhor fala que de dia a coluna de nuvem ia na frente, e à noite a coluna de fogo ia à frente. Amados, isso nos traz uma revelação. A coluna de nuvem e a coluna de fogo servem como nosso direcionamento. Representa o que? A presença de Deus em nossas vidas. Isso quer dizer o que, amado? Quando nós passamos por deserto, nós não podemos esquecer que quem nos dirige mesmo nos desertos é o Espírito Santo do Senhor. Nós estamos entendendo? Digam amém. Amém. Aleluia. De dia a nuvem protegia, à noite a coluna iluminava todo o acampamento. A palavra também fala que tinha um sol escaldante. Amado, deserto é muito quente durante o dia, mas muito quente. Aliás, nós estamos achando que o Paraná está virando deserto, mas de temperatura. O pastor Antônio foi lá, acampamento de carnaval de 2 anos atrás, o pessoal de Curitiba foi lá e tiraram uma foto do lado de um termômetro daqueles de cidade, 45 graus. Ontem estava fresco aqui, não estava? Eu liguei para minha esposa à noite e falei assim: amor, como que está? Ela falou assim: estou do lado de fora. Eu falei: de fora da onde? De casa. Eu falei: por quê? Está insuportável ficar dentro de casa, muito quente. Mas amados, nós estamos no Brasil, não tem deserto. Se aqui é assim, imagina num deserto, o sol escaldante. Muitas vezes quando nós passamos por desertos na vida, parece que algumas coisas tentam minar nossas forças. E o deserto, o sol tenta realmente minar as nossas forças. E nós temos que aprender que a coluna de nuvem, ela dava refrigério ao povo de Deus. Repete comigo: refrigério. Lembra o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada Ele me faz por verdes e refrigera. Pode estar passando onde for, a presença do Senhor te dá refrigério. Pode estar na fornalha junto lá, os 3 homens, com certeza Deus vai vir, 4º anjo, 4º homem vai se apresentar diante da sua frente e vai trazer refrigério. Amém, igreja?
Precisamos entender que deserto, querido, muitas vezes você olha por causa do sol escaldante. Existe um efeito no deserto que chama-se miragem. A miragem é um efeito que quando você está no deserto, algo se apresenta ser real, mas é tudo mentira. Você olha para aquilo e fala assim, está lá no oásis. Já viu aqueles filminhos? E o cara sai correndo no oásis e pula na água do oásis, e quando cai na água do oásis é só areia, porque aquilo era uma miragem. A vida do cristão também é da mesma forma. Quando você está passando por deserto, várias mentiras se revelam na tua frente. A mentira que Deus te esqueceu, a mentira que a igreja te esqueceu, a mentira que teu pastor te esqueceu. Quando nós somos servos do Senhor, estamos passando por desertos, nós temos que entender que aparecem miragens na nossa frente. O diabo é astuto, amado. Ele vai tentar mexer na tua fé, ele vai tentar mexer naquilo que vai te fortalecer, e aí ele começa a mexer em coisas que vão trabalhando, vão mexendo com você. No deserto, por mais que de dia é muito calor, à noite, as noites são escuras e frias. Repete comigo, escuras e frias. Meu irmão, quando você está passando por deserto, tudo fica escuro. Você não vê mais solução. E realmente você fica frio. Mas a palavra do Senhor diz que nas noites frias e escuras, a coluna de fogo, a presença de Deus, iluminava o caminho. E aí eu quero pensar um pouquinho com vocês. Imagine você andando num deserto sem a coluna de nuvem na frente. Tinha pedras no deserto, sim ou não? Sim ou não, igreja? Claro! E no escuro o que aconteceria quando você passasse pelas pedras? Tropeçaria. No deserto tinha animais peçonhentos, cobras, aranhas, escorpiões, tinha? O que aconteceria se você passasse no escuro? Poderia ser picado. É por isso que no deserto nós temos que ter a direção de Deus sobre as nossas vidas. Porque mesmo nas noites escuras e frias, o Senhor nos dá direcionamento e nos protege. Amém, igreja? É por isso que o povo não pisava em animais peçonhentos, amado. Sabiam a direção correta, mesmo no tempo de escuridão, mesmo no tempo de dificuldades. O crente sabe quais são as direções corretas. Você sabe que quando você está passando por um problema financeiro, você precisa ser mais ainda fiel, amém, igreja? Mais ainda. Quando está passando por um problema de saúde, você sabe que o caminho que tem. Você sabe que o Senhor fala que Ele levou sobre si todas as nossas. Se Ele levou com o outro no altar dele. Aconteceu algo muito interessante hoje. Nós estamos há 5 dias ministrando. E antes do culto, eu e Micael, o baterista, passamos muito mal. Nós pegamos um início de gripe essa noite. E nós chegamos aqui muito mal. Cheguei aqui 5 horas. Eu botei meu carro lá no cantinho e fui dormir, irmão. Eu não estava aguentando, passando mal. E aí nós tomamos um antigripal, essas coisas. Mas quando nós chegamos ali naquela salinha de oração, na hora o Espírito Santo trouxe a revelação que, na verdade, o diabo estava querendo tocar na gente para não ter força para estar aqui essa noite e ministrar com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E nós oramos lá, Senhor, nós tomamos posse. E nós entregamos todas as nossas enfermidades, foram levadas pelo Senhor na cruz. Amados, eu estou aqui fortão agora. Estou podendo, irmão. Sabe que o pastor Antônio sabe que eu tenho pressão alta. Mas, amados, não é pressão alta que vai me tirar daqui para louvar o Senhor ou não. Porque se o Senhor quiser que eu ministre aqui essa noite, termine essa ministração, Ele permite. Se Ele não quiser, eu caio aqui agora também. Mas quando você está no deserto, você tem que saber as direções que você anda. Debaixo da cobertura de Deus. Vocês estão me entendendo, amém? Aleluia. Repete comigo assim: quando você está no deserto, você se sente fragilizado. E o diabo sabe disso. Sabia disso? Você está passando por dificuldade, o diabo sabe que você está fraco.
está passando por dificuldade, o diabo sabe, se eu mexer aqui, vou atrapalhar ele ali. Quer ver uma coisa? Mexe na tua família, mexe nos teus filhos. O diabo sabe disso. Vamos lá para a Bíblia, Êxodo capítulo 14, versículo 3. Vamos acompanhando aí que a gente vai ler bastante, amados. Eu estou correndo um pouquinho, porque isso é uma mensagem para 2h30. Mas eu prometo que eu vou tentar terminar até as 9h15, se o Senhor me permitir. Aleluia! Diz que tem uma coisa que você não pode acreditar em pastor. Duas. Quando ele fala assim, o sermão é rápido, esquece, irmão, vai demorar. E outro, quando ele fala, está acabando de pastor, é mais 2 horas ainda. Então, mas nós vamos tentar aqui. Êxodo 14:3 diz assim: então o faraó disse dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Olha aqui, amado, o povo tinha saído, o faraó tinha passado pelas 10 pragas, lembra disso? O filho de faraó tinha morrido. É natural que um homem desse ainda voltasse a perseguir o povo de Israel? Claro que não. Mas o que o diabo faz? Vai lá na cabeça de faraó e fala assim: ó, eles estão lá no deserto, esse povo não sabe andar no deserto. O que o diabo imagina, querido, é que o crente não sabe andar no deserto. Quer saber de uma coisa? Muitos não sabem. Já viu que tem gente que se converte e acha que a vida vai ser uma beleza? Se converte hoje e acha que amanhã não tem que pagar IPTU, IPVA. Não é verdade? Ah, não, eu tinha um amado na igreja que, convertido velho já, um dia chegou para mim e falou assim: pastor, a Bíblia fala que aqueles que aceitam Jesus, nenhuma condenação há para eles. É verdade. Ele falou assim: por que os ladrões que se converteram estão na cadeia? Eu falei: estão na cadeia porque precisam pagar o preço. A vida não muda, irmão, continua do mesmo jeito. Porque aqui na terra, muitas vezes continua do mesmo jeito. A diferença é quando você traz o céu para a terra, e a tua vida começa a ser abençoada em nome de Jesus. Amém, igreja? O faraó sabia, sabe, querido, que o povo estava sofrendo, mas quando você está debaixo da coluna de nuvem de fogo, você tem proteção e direção. O próprio Deus opera sinais e maravilhas na sua vida. Quantas vezes, amados, eu e você já passamos por situações que eram desertas, porém Deus, o próprio Deus foi lá e interferiu. Meu pai, o pastor Antônio conheceu meu pai, um homem abençoado, mas com 45 anos ele teve um derrame cerebral, ficou 18 dias numa UTI. Mas quando nós chegamos, eu morava em Curitiba nessa época, quando eu cheguei em Paranavaí, o médico falou assim: seu pai é doador de órgãos? Eu falei assim: aí nós falamos: ainda não. Ele falou assim: porque ele vai morrer, ele não passa da meia-noite. Imagina um filho ouvir isso, uma esposa ouvir isso. E nós oramos, repreendemos, e o Senhor nos deu uma estratégia de levá-lo para Londrina. Levamos para Londrina. Meu pai operou 18 dias depois. Meu pai estava saindo da UTI e falou assim para mim: filho, meu pai não era evangélico, não era salvo. Ele falou assim: filho, você é um crente muito chato. Eu falei: é, pai? Ele falou assim: é. E meu pai todos os dias falava assim: ele me deu alta, ele me deu alta, ele me deu alta. Ele falava: pai, o senhor não está de alta, pai. Ele falava: ele me deu alta, me leva embora, ele me deu alta. E a gente não entendia isso, querido, não entendia. Para nós era um deserto. Para nós todas as pessoas falavam que meu pai ia ter um segundo derrame. Todas as pessoas falavam que ele não ia aguentar a guerra. Mas todos os dias, eu e minha mãe e meu irmão chegávamos no hospital, nós ligávamos o rádio e começávamos a adorar o Senhor. E uma das músicas, eu acho que Neilton vai lembrar disso, nosso plano perfeito. Uma das músicas, sempre quando a gente chegava no hospital, a gente ligava e está tocando a mesma música. É só esperar acontecer. É só esperar acontecer. É só voar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Sabe o que está falando? Que Jesus tem um plano perfeito. E se você entender, amado, por mais que você passe pelo deserto, Jesus vai trazer um milagre, porque Ele mesmo vai lutar por você.
18 dias se passaram. Meu pai falou assim: estou de alta, me tira daqui. E um dia de madrugada, meu pai trocava as noites pelos dias, e eu sentado com meu pai e falei assim, ele olhou para mim e falou assim: você não está entendendo que eu estou de alta, né? Eu falei: não, pai, você não está de alta. Ele falou assim: deixa eu contar uma coisa. Nós estávamos lá na UTI, eu tive um sonho, uma visão, ele estava em coma. E me cortavam o meu corpo pelo meio, me jogavam num lugar onde só tinha mortos. Eu olhava aquilo, as pessoas todas mortas, todas cortadas ao meio. Mas de repente vinha um homem e falava assim: quem jogou o Valdivino aí neste lugar? E as enfermeiras naquele lugar falaram: não, é que está na hora do Valdivino. E o homem falou: não está na hora do Valdivino, não, tirem ele daí agora. O homem foi, pegou meu pai pela mão e trouxe ele pela mão. E quando o homem pegou na mão do meu pai, o corpo dele estava pela metade e voltou até o corpo todo. Meu pai começou a andar com esse homem, e um homem muito bonito. Diz meu pai que eu era um homem muito bonito. Daí meu pai perguntou assim: quem é você? Ele falou assim: eu sou Jesus. Ele falou assim: minha mulher é evangélica, eu tenho que contar para ela. E saiu correndo, isso na visão, e saiu correndo. Bem, amor, eu conheci Jesus, ele me tirou daquele lugar. E na visão dele, ele e minha mãe voltaram, e quando chegaram, Jesus estava subindo uma escada. E eles não conseguiram falar com Jesus. Mas o que meu pai lembrava quando acordou era o seguinte: ele me deu uma alta. Você pode dar um glória a Deus, pessoal? Mas filho, eu acho que o pai está doido, irmão. E eu achei que meu pai estava pinel. De verdade, porque meu pai tinha feito uma cirurgia no cérebro. A gente tinha tirado massa encefálica. Nós trouxemos meu pai para Paranavaí. E no mesmo dia que nós chegamos em Paranavaí, meu pai tinha uma casa de aluguel. E meu pai sempre foi um cara muito bom, muito honesto. E essa casa de aluguel, ele cobrava R$10 de aluguel. Era um senhorzinho da Assembleia de Deus que tinha mais ou menos uns 95 anos. Seu Atílio. E todo dia, seu Atílio chegava lá com R$10 para pagar de aluguel. E meu pai pegava R$20 e dava para ele comprar de remédio. Todo dia ele chegava lá com R$10 para pagar o aluguel. Meu pai dava R$20 para ele comprar de remédio. E esse homem era aqueles crentes do fogo, irmão. Ele chegava toda semana na casa do meu pai e falava: seu Valdivino, você vai ter que se converter. Teu filho é crente, tua mulher é crente, o outro filho é crente. O senhor vai para o inferno. E o pai falava: Passou um dia. No dia que nós trouxemos meu pai de Londrina, o seu Atílio foi pagar o aluguel. E olha que loucura, ele não conseguia mais andar. Ele alugou um táxi para ir lá pagar os R$10 de aluguel. E quando ele chegou lá, meu irmão, ele viu tudo aquilo e falou assim: o que está acontecendo aqui? E nós falamos: seu Atílio, pai, teve um derrame. Ele: o que foi, seu Atílio? É que eu sonhei com o seu Valdivino. Sonhou o que, seu Atílio? Eu sonhei que tinha jogado ele num lugar que tinha um monte de morto. Tinha cortado o corpo dele pela metade. Mas Jesus tinha pegado ele pela mão e tirado e falado assim: você vai ser um servo meu agora. Você pode dar uma glória a Deus? Meu irmão, quando você está passando por deserto, mas você segue os princípios, o próprio Deus opera sinais e maravilhas na tua vida. Isso já fazem 12 anos. Meu pai é um braço direito na igreja. Ele anda tudo tortinho. A gente fala que ele é o deixa que eu chuto, né? Ele foi, esse ano, eu acho que já é 10 torneios, campeonatos de dama que ele disputou, ele ganhou 9. A mente está perfeita, porque o Senhor interviu. Vamos ver na Bíblia, que a Bíblia fala disso? Olha lá, Êxodo 14, versículo 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de novo se retirou e ia diante deles, e se pôs atrás deles. Versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios, o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Deixa eu explicar isso. Vem cá, vocês dois não. Vem cá, Juliana. Vem cá, Neilton. Vem cá, Alex.
O Alex, como ele é da casa, ele é o povo de Deus, santo, Israel, santificado, tá? O Neilton, que é meu irmão, eu puxo o saco dele, ele é a nuvem de glória de Deus, a presença do fogo, tá? E ali é o capeta, misericórdia, né? Aqui é o povo os soldados egípcios, tá? Quando o faraó descobriu que o povo estava fragilizado, o faraó falou assim: manda os exércitos, acaba com eles, estão no deserto, eles vão morrer. E a nuvem de glória estava na frente, para lá, só para eles verem isso, na frente do povo de Deus. A nuvem de fogo, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, ia na frente para quê? Para iluminar, dar direção e para dar frescor, alívio no calor. Porém, quando os soldados egípcios vieram atrás, sabe o que Deus fez? Tirou a nuvem da frente, pôs atrás. Sabe o que aconteceu, amados? O exército de Faraó, o exército do capeta, em nome de Jesus, o Juliano é um pensa de Deus, não conseguia chegar lá. Eles estavam no deserto, amém? Mas o povo não conseguia tocar neles. Olha o mistério. De noite, a coluna de fogo iluminava o caminho de Israel. Porém, a nuvem de fogo não iluminava o caminho de quem perseguia o povo de Israel. É isso que a palavra fala. De dia, a coluna de nuvem dava frescor, aliviava o sol do povo de Israel. Porém, do povo de Faraó, o povo egípcio, não tinha isso. Quantos estão me entendendo, amém? Obrigado. Amados, a coluna ia para um lado, ia para o outro, sabe por quê? Porque Deus opera maravilhas quando o inimigo vem contra nós, porém quando nós cumprimos os princípios que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. A coluna faz os milagres, Deus faz os milagres. O povo de Israel passou a pé seco pelo Mar Vermelho. Pior, mano, teve uma hora que chegou e tinha o quê? Mar Vermelho. A gente lá do interior fala vermelho mesmo, né? Mar Vermelho pela frente. E Faraó lá atrás, e a coluna aqui no meio. E aí Moisés fala assim: Deus, e agora? Nós estamos saindo desse deserto, tem um deserto ali na frente, mas tem um mar aqui no meio. E Deus falou assim: Moisés, minha coluna está lá. Mande ao povo aqui. Mande ao povo aqui. Fala para o irmão que está ao teu lado: você tem que marchar, mesmo quando tudo parece impossível na tua frente. Vou falar de novo: você tem que marchar, mesmo quando tudo parece impossível na tua frente. Amado, quando Moisés tocou o cajado, o que aconteceu? O Mar Vermelho se abriu. Aleluia. E aí continua a nuvem de fogo. Tem gente que acha que atravessar o Mar Vermelho durou apenas assim uns 10 minutos. Alguns estudiosos falam: sabe quanto tempo durou para atravessar o Mar Vermelho? 3 dias. E durante os 3 dias, a coluna ficava no meio. À noite, coluna de fogo. De dia, coluna de nuvem. E o povo de Israel caminhando a pé seco. O povo de Israel era todo mundo sadio? Sim ou não? Claro que não. Tinha pessoas de mais idade lá? Pessoas de mais idade andam na mesma velocidade que pessoa mais nova? Tá bom. Tinha coxo paralítico no meio? Tinha cego? Mas tinha todo tipo de doente no meio do povo de Israel. Então eu fico imaginando atravessar o Mar Vermelho com todo o povo de Israel. Os mais experientes, os mais novos, os doentes, os sadios. Em todo o tempo a coluna protegia o povo. Mas aconteceu algo muito legal. A palavra do Senhor diz, e eu estou correndo um pouquinho, não vou ler o texto por causa do horário. Quando o povo chegou lá do outro lado, a coluna saiu de trás do povo e veio para frente do povo. O que aconteceu com os soldados de Faraó? Morreram. E aí fala para o teu irmão profeticamente, fala assim: quando você passar pelo deserto,
aqueles que te perseguem vão cair na mão do Deus vivo. Está entendendo, irmão? Estou quase terminando. Versículo 23. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles com cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente governaram. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Amados, o próprio Deus lutou pelo seu povo, e é isso que nós precisamos entender aqui nessa noite. Eu tenho que terminar a mensagem, mas para terminar a mensagem eu tenho que falar para você antes. Eu não posso terminar sem falar isso. Quantos aqui querem viver debaixo da coluna de fogo do Senhor, da nuvem do Senhor, amém? Nós queremos isso, e nós temos isso sempre. Mas o que nos impede de ficar debaixo dessa coluna de nuvem de fogo e dessa coluna de nuvem que nos dá refrigério? Primeira coisa que te atrapalha, fala a pessoa que está ao teu lado, primeira coisa que te atrapalha, fala assim, é a paciência. Tem gente que é impaciente, não é verdade? Tem gente que fala assim, mas eu continuo nesse deserto. Nossa, mas quando Deus vai ouvir a minha frase assim, quando eu vou ver o melhor de Deus, quando eu vou ver as vacas gordas, estou vendo vaca magra até hoje. A diferença, amados, é que o nosso olho está focado para a terra, e os olhos do Senhor estão focados para a eternidade. A palavra diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não dê o seu fruto, ainda que não haja gado nos currais, ainda assim eu exaltarei o Deus da minha salvação. Aleluia. Não importa, irmão, seja paciente. Na hora certa, ouvimos isso hoje de manhã com o pastor João, na hora certa, se você for fiel, o Senhor vai te abençoar. E se não abençoar nessa terra, ser fiel até a morte, Ele vai te dar a coroa da vida. Amém, igreja? Amém. Êxodo 32, 1 e 2, nós vemos isso. Olha o que aconteceu com o povo. Aquele mesmo povo que o Senhor, que eles viram o mar vermelho se abrir, viram os soldados egípcios morrerem. Aquele mesmo povo, em Êxodo 32, acontece algo muito sério. Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, olha de quem estão falando, daquele Moisés, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os. Moisés subiu para ter uma revelação de Deus. E você sabe a história, que quando Moisés estava lá, Deus revelou os 10 mandamentos. Mas o povo ficou muito paciente, o povo queria as coisas muito rápido. E aí o que aconteceu? O povo falou assim: Arão, irmão de Moisés, você é escultor, faz um bezerro de ouro para a gente adorar ele. Amados, a impaciência mata muito crente. A impaciência tira muita gente do eixo. Você precisa manter o foco. Querer as coisas imediatamente sempre nos fazem mal. Segunda coisa que nos afasta da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Repete comigo assim: a falta de disciplina e princípios. Quando a gente perde a nossa disciplina, amado, e os nossos princípios, isso nos afasta da coluna. Seja muito sincero. Quando nós estamos passando por deserto, como é o nosso tempo sozinho com Deus? Normalmente nós não tiramos nem 15 minutos com Deus. Quando nós estamos passando por dificuldades, a gente fica fraco na fé. Mas, amados, é aí que nós temos que manter os nossos princípios. Quem aqui quer ser próspero? Quem aqui quer ser rico? A igreja é ensinada. Eu fiz essa pergunta em 3 igrejas. Os crentes todos ficam assim: hein? Quem aqui quer ser rico? Quem aqui quer ser rico? Quem aqui quer ser próspero?
de Deus, você é muito rico ainda, em nome de Jesus. Mas você não pode perder os princípios. Quer ver um princípio? Todo mundo acha que para ser rico, já estão achando que eu vou falar de dinheiro, né? Não vou falar de dinheiro. Todo mundo acha que para ser rico está tudo a ver com dinheiro. E não tem nada a ver com dinheiro, sabia disso? Salmo 1, todo mundo lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, não se detém, não se assenta, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Princípios: meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Versículo 3 fala assim: ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no seu tempo certo produzirá, e tudo quanto fizer, repete comigo, tudo quanto fizer prosperará. Quem quer ser próspero? Medita na palavra de Deus, irmão. Medita na palavra de Deus. Não perca seus princípios. Está passando por dificuldade, continua lendo a Bíblia, continua meditando na palavra de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos continuar os nossos princípios. Quando o líder do povo de Israel sumiu, acabou os princípios. Quando Moisés foi para o monte, acabou os princípios. E quando o pastor Antônio for para outro lugar, essa igreja vai acabar? E quando o Senhor chamar eu e o pastor Antônio para ir morar lá com ele? Se eu falo que chamar só ele, vocês iam falar porque ele é um ancião de idade, né? Não tem nada disso. Porque eu tenho 35 e o ano passado eu quase fui. A igreja vai perder os princípios? Ah, não, fique com o Alex, tá bom. Deus manda o Alex para outro lugar. Vocês vão perder os princípios de tudo que eles ensinaram? Pega o teu dedo de profeta assim, o direito. Assim, aponta com carinho no rosto do teu irmão e fala assim: olha aqui, irmão. Princípio é princípio. Ou você aprende, ou você morre espiritualmente. Vocês estão me entendendo nessa noite, amém? Terceira coisa que nos afasta da presença de Deus, da nuvem de fogo e de glória do Senhor: os nossos pecados. Pecado afasta você sempre, querido. E como é difícil essa luta do cristão contra o pecado, não é verdade? A palavra fala que o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é. Mas também fala que o diabo vive ao nosso derredor, bramando como. Você viu que não fala que o diabo vive ao nosso derredor, sendo leão? Ele brama como um leão. Porque quem é o leão? Quem é o leão, igreja? Quem é o leão da tribo de Judá? E aí o diabo tenta se parecer com Jesus. E aí se infiltra dentro da igreja e fala assim: ó, isso aqui pode. Ah, isso aqui não tem problema não. Ah, adolescente ficar. Não, é normal, é natural. Tem adolescente nessa igreja? Aleluia. Tudo no romance real. Né? Ah não, pastor, lá na escola todo mundo antes de namorar dá uns pega. Vou tirar de vocês agora, tá? Vamos trazer para os adultos agora, né? Ah, todo mundo assiste as novelas da Globo. Não faz mal nenhum. E lá na novela da Globo, fala para mim um casal que começa casado e termina casado. Tem, irmão? Nenhum. E são os princípios que nós estamos colocando dentro das nossas casas. Roupas. Eu não sou de doutrina, não, irmão, pelo contrário. Eu falei pro Alex na minha igreja para ele de camiseta. É muito calor, irmão. Não sou de doutrina nenhuma, mas diz uma coisa para mim: tem uns crentes por aí que estão usando roupa, pelo amor de Deus, irmão. Os homens estão usando calça Zezé de Camargo e Luciano, sabe assim? Tinha um irmãozinho lá, eu vou falar isso para os adolescentes aqui, só dá ideia, tá? Tem uma moda agora da cueca para fora. Isso para mim foi terrível, porque eu tenho um complexo. Quando eu vejo um cofrinho, eu ponho moeda. Eu vi um cofrinho, e aí tinha um adulto, já com uns 32 anos lá na igreja, com aquela cueca. Ah, eu não aguentava, irmão.
Eu chegava, pegava, nunca dei tanta oferta na minha vida. Você está rindo, irmão? Começa a olhar na tua igreja. Ah, um copinho de cerveja só, irmão. Não foi mal, não. Irmãos, aconteceu alguma coisa comigo esses dias muito, muito legal, assim, para eu aprender a me cuidar. Eu estava Tem um irmão que tem um lanche, e ele ainda vende cerveja. Ele vai parar com isso, mas ele ainda vende cerveja. E aí algumas pessoas chegaram, o lanche dele muito cheio, tomaram cerveja. E o pastor Júlio aqui, essa bênção, quando os caras saíram da mesa, ele sentou na mesa. E tinha 3 garrafas de cerveja tomadas. Chegaram 2 crentes de outra igreja e falaram assim: isso aí é pastor? Encharcando? Sabe qual foi o azar dele? Deus conhece meu coração. Eu dou aula no seminário teológico. Eu chego no primeiro dia de aula, quem que eu encontro na aula? Aqueles 2 irmãos que falaram mal do pastor. E aí descobriram que eu não bebo, eu não fumo, graças a Deus. E aí eles chegaram no lanche um dia e falaram pro Davi: aquele dia nós falamos do pastor, mas teu pastor é uma bênção, viu? Eu vou dar glória a Deus pela minha vida. É para você, querido, não é para mim não, mas é para o Senhor. Então você precisa ter princípios, amém, querido? Eu vou pular aqui por causa do horário, mas eu preciso terminar agora. E eu queria que você ficasse em pé.